menino desaparecido sem deixar rasto. Uma família devastada. 8 meses depois, um garoto encontrado a centenas de quilómetros de distância. Mas será que este era realmente Bobby Dunbar? O que parecia um final feliz tornou-se um dos maiores mistérios da história dos desaparecimentos infantis nos Estados Unidos. Hoje, exploramos o caso de Bobby Dunbar, o menino que pode nunca ter sido encontrado. 28 de agosto de 1912 em Opelousas, Louisiana, Estados Unidos. Bobby Dunbar tinha 4 anos e era o filho mais velho de Percy e Leslie Dunbar, um casal respeitado da cidade. A família decidiu fazer uma viagem para o Lago Sonhaes, uma área rural cercada por pântanos e lagos, um destino comum para famílias que gostavam de piqueniques e pesca. No dia do desaparecimento, Bobby estava a brincar perto da água e foi visto pela última vez a caminhar próximo ao acampamento dos Dunbar. De repente, o Bobby Dunbar desapareceu. O desaparecimento do pequeno Bobby foi um mistério que assombrou a comunidade local. As autoridades investigaram várias hipóteses, desde um possível afogamento acidental no lago até um rapto. Testemunhas oculares reportaram a presença de um indivíduo suspeito nas imediações, o que levantou a possibilidade de um crime. A presença de animais selvagens na área, como jacarés, também não foi descartada. Esforços de busca intensivos foram conduzidos, com centenas de voluntários a juntarem-se às autoridades. O lago foi vasculhado com recurso a barcos e redes, enquanto equipas de busca percorreram a floresta, na esperança de encontrar alguma pista. Armadilhas foram colocadas estrategicamente para capturar qualquer animal que pudesse estar envolvido no desaparecimento. Apesar de todos os esforços, nenhum vestígio de Bobby foi encontrado. A angústia da família aumentou a cada dia que passava e a comunidade permaneceu em alerta, na esperança de que o mistério fosse desvendado e Bobby fosse encontrado são e salvo. O desaparecimento de Bobby devastou a sua família, mas Leslie Dunbar recusava-se a aceitar que o seu filho estivesse morto. E foi essa insistência que mudou completamente o rumo deste caso. Na primavera de 1913, especificamente no mês de abril, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos da América, um desenvolvimento significativo ocorreu na investigação do desaparecimento de Bobby Dunbar. Após um período de 8 meses de buscas e incertezas, as autoridades policiais receberam uma pista crucial. A informação recebida referia-se a um rapaz que apresentava uma notável semelhança com Bobby Dunbar. Este menino foi avistado na companhia de William Walters, um homem cuja profissão era afinar pianos, e que se deslocava frequentemente devido à sua atividade laboral. Perante esta nova informação, a polícia agiu rapidamente. William Walters foi detido e o menino foi colocado sob custódia policial. As autoridades suspeitavam fortemente que este menino pudesse ser Bobby Dunbar, o que levou a uma intensificação da investigação e a um novo capítulo neste caso complexo. Na sua defesa, William Walters apresentou uma versão dos acontecimentos que contrariava a suspeita de que o menino sob sua custódia fosse Bobby Dunbar. Segundo Walters, a criança não era Bobby Dunbar, mas sim Bruce Anderson, filho de uma mulher chamada Julia Anderson. Walters alegou que Julia Anderson havia confiado o menino aos seus cuidados. Walters explicou que Julia Anderson havia dado permissão para que ele levasse Bruce consigo em suas viagens. Esta prática, segundo Walters, era comum na época, dado que muitas mães solteiras enfrentavam dificuldades financeiras e, por vezes, recorriam a terceiros para cuidar dos seus filhos. Walters sustentou que a sua relação com Bruce Anderson era baseada neste acordo e que não havia qualquer envolvimento num possível rapto de Bobby Dunbar. Leslie Dunbar, mãe de Bobby, foi solicitada a comparecer para identificar o menino encontrado na companhia de William Walters. No primeiro momento, Leslie hesitou, demonstrando incerteza em reconhecer a criança como sendo seu filho Bobby. No entanto, após passar um dia inteiro com o menino, Leslie Dunbar afirmou categoricamente que ele era de fato Bobby. Essa afirmação levou à libertação do menino, que foi entregue aos cuidados de Leslie e sua família. Com a confirmação de Leslie Dunbar, William Walters foi preso sob a acusação de rapto. A declaração de Leslie teve um papel fundamental nesse desfecho, consolidando a crença de que o menino era realmente Bobby Dunbar, que havia sido encontrado após um longo período de desaparecimento. O pesadelo parecia ter acabado. Bobby Dunbar estava de volta. Mas a dúvida ainda existia: seria ele realmente Bobby? A identificação do menino como Bobby Dunbar por Leslie Dunbar desencadeou um conflito entre as famílias Anderson e Dunbar, cada uma reivindicando a maternidade da criança.
Julia Anderson, a alegada mãe do menino, surgiu para contestar a decisão que entregou a criança aos Dunbar. Julia Anderson afirmou veementemente que o menino era seu filho, Bruce Anderson, e que o William Walters era apenas um amigo da família. A sua aparição lançou dúvidas sobre a verdadeira identidade do menino e colocou em causa a afirmação de Leslie Dunbar. A disputa entre as famílias gerou uma batalha legal e emocional, com ambas as partes a lutar pela custódia do menino. O caso tornou-se ainda mais complexo, levantando questões sobre identidade, laços familiares e a dificuldade em determinar a verdade num contexto de emoções intensas e informações contraditórias. Um obstáculo significativo no caso foi o fato de Julia Anderson não ter reconhecido imediatamente o menino como seu filho. Essa hesitação inicial gerou dúvidas por parte das autoridades policiais em relação à veracidade de suas afirmações. Adicionalmente, a disparidade socioeconómica entre as famílias Anderson e Dunbar contribuiu para a descredibilização de Julia. Enquanto os Dunbar eram uma família abastada e influente, Julia era uma mãe solteira de poucos recursos. Esse contraste social influenciou a percepção do caso e a forma como as autoridades encararam os depoimentos de cada uma das partes. No julgamento, o depoimento de Julia Anderson foi desconsiderado e o juiz determinou que o menino era de fato Bobby Dunbar, filho legítimo dos Dunbar. A decisão judicial favoreceu a família Dunbar, que detinha maior poder aquisitivo e influência social, em detrimento de Julia Anderson, que teve sua versão dos fatos ignorada. O caso culminou com a condenação de William Walters por rapto. Apesar de reiterar a sua inocência, Walters foi sentenciado à prisão, enfrentando as consequências de uma acusação que considerava injusta. Para Julia Anderson, a decisão judicial representou uma perda irreparável. Ela foi separada da criança que afirmava ser seu filho e nunca mais teve a oportunidade de o reencontrar. A dor da separação forçada e a impotência perante um sistema que não lhe deu crédito marcaram a sua vida para sempre. O caso parecia encerrado. Mas décadas depois, uma descoberta chocante revelou que esta história estava longe do fim. Após o reencontro com a família Dunbar, o menino deu continuidade à sua vida como Bobby Dunbar. Cresceu sem questionar a sua identidade, casou-se e teve filhos, levando uma vida aparentemente normal. A sua história parecia ter tido um final feliz, com o regresso ao lar e à família que o acolheu de braços abertos. No entanto, a família Anderson nunca se conformou com a decisão judicial que os separou do menino que acreditavam ser Bruce, o seu filho. A ferida da perda e da injustiça permaneceu aberta, carregada de dúvidas e da esperança de um dia poderem reencontrar o menino que lhes foi tirado. A história de Bobby Dunbar ilustra a complexidade da identidade e dos laços familiares, e como a verdade pode ser distorcida por circunstâncias sociais e falhas do sistema judicial. Mesmo após o retorno de Bobby, a sombra da dúvida persistiu, pairando sobre a vida do menino que cresceu como Bobby Dunbar e da família Anderson, que nunca desistiu da busca pela verdade. Durante quase 100 anos, esta história parecia ter um final definitivo. Mas então, a ciência revelou a verdade. No ano de 2004, a verdade por trás do caso Bobby Dunbar foi finalmente desvendada, lançando luz sobre um mistério que perdurou por décadas. Bob Dunbar Jr., neto do menino que cresceu como Bobby Dunbar, decidiu realizar um teste de ADN para pôr fim às dúvidas que pairavam sobre a identidade do seu avô. O resultado do teste foi surpreendente e trouxe à tona uma realidade chocante. Bob Dunbar Jr. não possuía qualquer ligação genética com a família Dunbar. Essa revelação confirmou que o menino criado como Bobby Dunbar não era, na verdade, o filho desaparecido de Leslie e Percy Dunbar. As implicações dessa descoberta foram profundas e comoventes. O verdadeiro Bobby Dunbar nunca foi encontrado, permanecendo o seu destino um mistério até os dias de hoje. A justiça falhou ao condenar um homem inocente, William Walters, que sempre alegou a sua inocência. E Julia Anderson, a mãe que lutou para reaver o seu filho, sofreu a dor da perda e da injustiça, sem nunca ter a oportunidade de o reencontrar. A história de Bobby Dunbar tornou-se um exemplo emblemático dos erros judiciários e da fragilidade da memória e da identidade. A verdade, outrora obscurecida por equívocos e preconceitos, finalmente veio à tona, mas deixou consigo um rastro de perguntas sem resposta e a certeza de que a justiça, por vezes, pode falhar de forma irremediável. A verdade veio à tona, mas, com ela, uma pergunta ainda mais inquietante: o que aconteceu ao verdadeiro Bobby Dunbar? O desaparecimento de Bobby Dunbar gerou diversas teorias, cada uma tentando explicar o seu paradeiro.
Tecla 1 Teoria do afogamento. Uma das hipóteses iniciais foi a de que Bobby teria caído acidentalmente no lago próximo à sua casa e se afogado. Devido à correnteza e à fauna local, o corpo poderia ter sido arrastado ou desaparecido, nunca sendo encontrado. Tecla 2 Teoria do rapto. Testemunhas relataram ter visto um estranho nas redondezas no dia do desaparecimento de Bobby. Essa informação alimentou a teoria de que o menino teria sido raptado e levado para outro lugar, possivelmente para fora do estado ou até mesmo do país. Essa teoria nunca foi descartada pelas autoridades, que continuaram a investigar possíveis ligações com outros desaparecimentos e casos de rapto. O desaparecimento de Bobby Dunbar é um dos maiores erros judiciais da história americana. Mas o mais triste é que nunca saberemos o que aconteceu ao verdadeiro Bobby. O caso Bobby Dunbar permanece um mistério até hoje. Um erro da justiça. Uma mãe que perdeu o filho. Uma família que viveu uma mentira. A verdade foi escondida por décadas, e o verdadeiro Bobby Dunbar nunca mais foi visto. O que você acha? Ele foi raptado? Afogou-se? Ou houve algo ainda mais sombrio por trás dessa história? Deixe o seu comentário e junte-se à discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios. E lembrem-se, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.